Vamos então continuar o assunto, tratando agora do ativo contingente. Olha, nós temos que a norma técnica fala de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Quando eu tenho uma probabilidade de perda, ou seja, a empresa ela é a parte passiva no processo, ou eu contabilizo uma provisão, que vai no passivo, ou então eu divulgo em nossos aplicativos o passivo contingente, que não é contabilizado. O ativo contingente, ele também não é contabilizado, ele é um falso sinônimo. Porém, aqui eu estou falando de probabilidade de ganho. Ou seja, aqui a empresa é a parte ativa em um determinado processo, se for um litígio judicial ou administrativo. Então vejam, lá na provisão do passivo contingente, o empregado entra na justiça contra a empresa. Então a empresa ela vai analisar se é provável possível remota, se atende os critérios para ou contabilizar uma provisão, ou se não for para reconhecer, divulgar aquele passivo contingente dos nossos aplicativos. Beleza? Aqui não. Aqui agora a empresa entra na justiça contra outra empresa, por exemplo, que não entregou a mercadoria. Aí, nesse caso, eu tenho o ativo contingente ou o ativo propriamente dito. E a gente vai ver a partir de agora. Mas, claro, joga na mente, força na peruca. Ativos contingentes e passivos contingentes não são contabilizados. Fechado? Show de bola! Ok! Olha aí. Então, pessoal, os ativos contingentes são caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há um ativo possível, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob aí o controle da entidade. Beleza? Então, as entidades não devem, olha aí, não devem reconhecer os ativos contingentes. Isso aqui é muito importante. Exceto quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento ele é adequado, bem como a sua divulgação. Quando a probabilidade de entrada de recurso for provável, o ativo contingente deve ser divulgado em notas explicativas. Então aqui, meu amigo, minha amiga, eu estou falando de probabilidade de ganho. Ou seja, a empresa que nós estamos avaliando, ela é a parte ativa do processo, tá bom? Ela é a parte ativa do processo. E aí, claro, lembra que nós estudamos lá em provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, ou provisões e passivos contingentes, né? Eu tenho aquelas, né, palavras: provável, possível e remota. Provável, contabilize e divulgue nos aplicativos a provisão. Possível, não provável, não contabilize, mas divulgue em nossos aplicativos o passivo contingente. E remoto eu não contabilizo e não divulgo em nossos aplicativos. No caso da probabilidade de ganho, eu vou ter novas, algumas comuns, mas com visões diferentes. 3 palavras. Eu tenho a praticamente certa, eu tenho a provável e eu tenho a possível, que é não provável. Não há remota. Porém, aqui na probabilidade de ganho, se a probabilidade de ganho for praticamente certa, na verdade eu não tenho um ativo contingente. Eu tenho um ativo propriamente dito, que deve ser contabilizado, registrado e divulgado. Se a probabilidade de ganho for provável, não contabiliza, mas divulga em nossas aplicativos o ativo contingente. Viram que é diferente? Ó, lá na probabilidade de perda, provável você contabiliza. Aqui na probabilidade de ganho, não. Você só reconhece. Divulga em nossos aplicativos o ativo contingente. E o possível, não provável, você não contabiliza e não divulga. Também é diferente. A probabilidade de perda ele não reconhece, mais divulga em nossos aplicativos o passivo contingente. Aqui, para a probabilidade de ganho possível, você não reconhece e não divulga. E a gente vai fazer um resuminho, ó, show de bola para você na telinha, olha aí. Pessoal, e aí como eu falei, né? Então,
regra, saiba que ativos contingentes e passivos contingentes não são reconhecidos, porém, não devemos reconhecer os ativos contingentes, exceto quando for praticamente certa. Aí, nesse caso, o ativo não é um ativo contingente. Beleza? Olha aqui, o que são os ativos contingentes? São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há um ativo possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. A gente até tinha falado aqui, é importante saber esse conceito, tá? É muito importante. E aí, ele traz as palavrinhas para a gente avaliar e aí depois a gente faz um resumo. Então ele diz, olha, a entrada de benefícios econômicos é praticamente certa, então o ativo não é ativo contingente, é um ativo propriamente dito e deve ser registrado. A entrada de benefícios econômicos ela é provável. Mas não praticamente certa. Então nenhum ativo é reconhecido, mas a divulgação ela é exigida. Isso aqui são itens da norma CPC 25. E a entrada não é provável, ou seja, também chamada de possível. Nenhum ativo é reconhecido, nenhuma divulgação ela é exigida. Fechado? Belezinha. Pronto. Então vamos avançando. Aí eu fiz um resumo que eu gosto de esquematizar, né? Então, tratamento contábil dos ativos contingentes. Olha, se a probabilidade de ganho for praticamente certa, o ativo não é contingente, ele deve ser considerado um ativo. Então, o que é que acontece? Registra, tá? Se a probabilidade de ganho ela é provável, você não contabiliza, mas divulga em notas o ativo contingente. E se for possível não provar, você não contabiliza e não divulga em notas, porque não é ativo. Claro, aqui no provável também ele acaba não sendo ativo. Fechado? É isso. Vamos ver aqui o que nós temos de interessante. Vamos fazer aqui uma questão para a gente treinar. Eu gosto sempre de estudar teoria com a prática, que isso facilita muito a nossa vida, pode ter certeza. Então vamos lá. Acerca dos temas de contabilidade geral, julgue o item que se segue. Considere que uma entidade está diante de um possível ativo, resultante de eventos já ocorridos, mas cuja existência dependerá de alguns eventos futuros sobre os quais a entidade não detém controle. Nessa situação, apesar das incertezas, caso a administração da entidade considere que a entrada de benefícios econômicos resultantes é praticamente certa, o direito de recebê-los deve ser contabilmente reconhecido. E aí? Item certo ou errado? Olha, pessoal, o item está certíssimo, né? Ele não falou em ativo contingente. Ele só me disse, eu tenho um possível ativo, que é resultante de eventos já ocorridos, mas depende de fatos futuros. Ou seja, eu tenho aqui um ativo contingente a princípio. Porém, como a probabilidade de ganho é praticamente certa, na verdade ele deixa de ser um ativo contingente e passa a ser um ativo propriamente dito, que deve sim ser reconhecido. Fechado? Deve sim ser reconhecido, tá bom? Pronto. Então, basicamente, ativo contingente é isso. Para finalizar, agora com esse assunto, né? Lembrando, provisões do passivo. O que acontece? Nós verificamos que atualmente
né? As provisões são vinculadas a garantias, a reestruturação, a litígios. Antigamente, apropriações pelo regime de competência, como despesa com imposto de renda, despesa com contribuição social sobre o lucro líquido, despesa com férias e despesa com 13º salário, eram contabilizados como provisões. Porém, atualmente, isso não está correto. Por quê? Porque se eu tenho algo relacionado ao regime de competência, na verdade, pelo seu dia a dia, pela sua, regularidade, eu teria que ter despesa com imposto de renda e a contrapartida, imposto de renda a pagar. Despesa com CSLL, CSLL a pagar. Despesa com férias, férias a pagar. Despesa com 13º, 13º a pagar e não provisões, tá? Porém, alguns autores continuam a utilizar as nomenclaturas antigas, mesmo hoje. Você tem que saber, vai que isso cai na questão. Lembrando, isso não impede, por exemplo, de a empresa ter um litígio, onde ela é a parte passiva do processo, o empregado entra para cobrar, por exemplo, as férias, que não foram pagas. Aí eu teria provisão para férias e não férias a pagar. Agora, o mês a mês, 1/12 de que ele tem direito de férias, aí não. Aí seria férias a pagar. Beleza? Então, segue um quadro sobre as despesas que geram obrigações, que nós chamamos aqui de acordo com as bancas. Na verdade, as obrigações de apropriações pelo regime de competência. Beleza? Então, eu debito uma despesa com imposto de renda, o correto era colocar IR a pagar. Mas você pode vir provisão para imposto de renda. Classifique no circulante ou não circulante, a depender do prazo de realização. Despesa com CSLL, o mais correto era o quê? CSLL a pagar. Mas você pode achar provisão para contribuição social. Despesa de férias, eu teria férias a pagar. Tá bom? Provisão para férias seria, uma outra opção. E despesa com 13º salário, eu teria 13º salário a pagar também. Tá bom? Então, o mais correto, se for apropriação pelo regime de competência, é algo a pagar. Mas, se na questão tiver provisão, acontece e coloca também como um passivo, circulante ou não circulante, a depender do prazo. Vale lembrar, se alguém for inteligente em determinado momento e colocar, eu posso ter provisão para férias decorrente do CPC 25, desde que eu tenha um litígio, onde o empregado, por exemplo, cobrou férias da empresa. Beleza? Então, a própria legislação do imposto de renda reforça, pois admite a Constituição, como custo ou despesa operacional das seguintes provisões. Ela tem aí a lei número 9.249, de 1995, artigo 13, inciso 1, e regulamento do imposto de renda de 2018, artigo 339, que ele fala, olha, provisões constituídas para o pagamento de empregados, provisões para o pagamento de 13º salário, provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida em lei especial a elas aplicáveis. Então, nos dois primeiros, o que é que ele quer dizer essa provisão? É porque, queira ou não queira, mês a mês, quando eu vou apropriando pelo regime de competência, eu vou guardando um dinheiro para no futuro pagar as férias e o 13º salário. Eu vou provisionando. Entenderam? E aí utilizar essa nomenclatura. Mas o nome correto atual é mais férias a pagar, o 13º salário a pagar. Lembrando, quando for decorrente de apropriação pelo regime de competência, ou seja, mês a mês. E provisões técnicas das companhias de seguro e capitalização, aqui ela tem que provisionar
esse valor também. Fechado? Outro ponto importante, tá bom, pessoal, que a gente também tem que avaliar é o seguinte: segue um quadro sobre as despesas que geram reduções nos respectivos ativos, contas retificadoras do ativo, de acordo com as bancas. Então, pessoal, o que acontece? Despesa com ajuste de valor de estoque. Aí a contrapartida, provisão para ajuste de valor de estoque. Na verdade, tá? O mais correto atualmente não era utilizar essa nomenclatura provisão. Era eu substituir o nome provisão para perdas estimadas. Tá bom? Show de bola? Despesa com devedores duvidosos. Provisão para crédito e liquidação duvidosa. O nome mais correto hoje não seria esse. Seria perdas para crédito de perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa. Despesa com perda de investimentos. O nome correto não é provisão para investimentos. Seria perdas estimadas com os investimentos. Show de bola? Eu tenho esse ponto aí que é extremamente importante na nossa validação. Beleza? Excelente. Bom demais. Então, a gente precisa explicar, né, o que realmente acontece na prática do que como está na norma. Então, atualmente, o que acontece? Eu, não deveria utilizar para essas contas retificadoras do ativo as nomenclaturas provisões. Eu tenho que utilizar perdas estimadas. E a gente veio explicando isso em aulas anteriores. Estou só reforçando. Porém, as bancas, os autores, podem ainda utilizar essas nomenclaturas. E aí você, é absurdo, isso está errado. Não, pai, vamos andar, né, dançar de acordo com a música. Olha assim, eu sei que ele está errado, mas é que ele quis dizer que provisões para crédito de liquidação duvidosa são as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que são contas aí, conforme nós temos aqui, são contas retificadoras, tá? Do ativo. Fechado? Pronto. Show de bola. E aí fica tranquilo. Então, assim, pessoal, a gente conclui mais esse bloco, que tem aí informações importantes, e aí você não pode esquecer, tá? Passivo contingente e ativo contingente não são contabilizados. Lembrar sempre que no ativo contingente é probabilidade de ganho. Eu mudo as letrinhas, eu tenho praticamente certo, os provável e possível não provável, que é diferente da probabilidade de perda. Praticamente certo, eu contabilizo um ativo propriamente dito, não é ativo contingente. O provável não contabilizo, mas divulga nos aplicativos o ativo contingente. E o possível não provável não contabiliza, não divulga em nossos aplicativos. E entender que as apropriações pelo regime de competência daqueles itens, imposto de renda, CSLL, férias e 13º, o correto é colocar essas nomenclaturas a pagar, porém as bancas ainda podem trazer o nome provisão. E isso independe de vir uma provisão na prática do CPC 25 relacionado a isso. E as retificadoras também, o nome mais correto é perdas estimadas, mas eles podem utilizar aí como provisão.
Fechado? Então, mais uma aula concluída para você.